Os dribles mais impressionantes. Os maiores craques. E as melhores histórias das competições de maior prestígio do futebol. Esta é a história oficial da Copa do Mundo FIFA. Nosso primeiro ícone das Copas do Mundo FIFA é um jogador que muitos consideram o maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé. Em 1958, na Suécia, ele se apresentou nas quartas de final contra o país de Gales com um gol tão precoce quanto o seu talento. Em seguida, 3 gols contra a França na semifinal e 2 gols contra a Suécia na final, quando o Brasil ganhou por 5-2 e ergueu sua primeira taça da Copa do Mundo FIFA. Pelé tinha apenas 17 anos. Foi uma forma espetacular do novo camisa 10 do Brasil se apresentar. As 2 Copas seguintes foram decepcionantes para Pelé pessoalmente. Em 62, uma lesão no joelho fez com que Garrincha, seu companheiro de seleção, ficasse sob os holofotes. O glorioso ponta-direita impulsionou o Brasil até a final, enquanto Pelé testemunhou seu país derrotar a Tchecoslováquia por 3-1 e ganhar o segundo título consecutivo. Na partida de abertura de 66, Pelé marcou um gol de falta na vitória contra a Bulgária, enquanto o Brasil buscava seu terceiro título da Copa do Mundo FIFA consecutivo. Mas então ele viveu seu pior momento contra Portugal. Pelé lesionou novamente o joelho e o Brasil inesperadamente foi eliminado na fase de grupos. Devastado, ele cogitou se aposentar com apenas 25 anos de idade. Mas ele continuou e sua carreira terminou de forma tão brilhante quanto começou. No México, em 70, o torneio foi transmitido em cores pela primeira vez e o mundo viu o melhor do Brasil com Pelé no coração do time. Um artilheiro com ritmo, habilidade, audácia, visão, 2 ótimos pés e habilidade aérea. Em sua posição de meio-campo avançado, ele marcou 4 gols na Copa e deu o passe para um 5º, enquanto aquela que talvez tenha sido a maior seleção da história conquistava sua terceira Copa do Mundo ao vencer a Itália por 4-1 na final. 12 anos depois de sua estreia no torneio, Pelé havia consolidado de fato seu legado como um ícone de ouro do futebol. Pelé tinha 17 anos e 239 dias de idade quando se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em uma Copa do Mundo FIFA contra o país de Gales em 1958. E com 17 anos e 41 dias, Norman Whiteside, da Irlanda do Norte, foi o jogador mais jovem a atuar em um jogo de Copa do Mundo em 1982. Com 43 anos e 3 dias, Farid Mondragon foi o jogador de futebol mais velho das Copas ao jogar pela Colômbia em 2014. Aos 42 anos e 39 dias, Roger Milá, do Camarões, se tornou o mais velho a marcar um gol em um jogo contra a Rússia em 1994. Aos 40 anos e 133 dias, o goleiro italiano Dino Zoff se tornou o jogador mais velho a participar de uma final da Copa do Mundo FIFA. 517 é o maior número de minutos consecutivos de um goleiro sem tomar gols, recorde estabelecido pelo italiano Walter Zenga em 1990. 2.217 minutos é o recorde de tempo jogado, conquistado pelo zagueiro italiano Paolo Maldini, que participou de 4 Copas do Mundo FIFA a partir de 1990. Apenas um jogador esteve em 3 finais de Copa do Mundo FIFA, o lateral direito brasileiro Cafu.
Apenas 2 homens jogaram em 5 torneios. O goleiro mexicano Antônio Carbajal e Lothar Matthäus. O ex-capitão da seleção da Alemanha jogou um total de 25 partidas, outro recorde em Copas do Mundo FIFA. Franz Beckenbauer, que atravessou a defesa suíça para a Alemanha Ocidental em 1966, inaugura nossa lista de 10 melhores gols individuais em Copas do Mundo FIFA. Em 1990, contra a Iugoslávia, Lothar Matthäus se juntou ao seu contemporâneo Beckenbauer com uma saída do meio-campo e um ataque indefensável. Ninguém representou melhor habilidade da seleção da Dinamarca de 86 do que Michael Laudrup. Este foi o momento de destaque dele em uma vitória arrasadora por 6-1 contra o Uruguai. Em 1978, a Escócia derrotou a Holanda por 3-2. Art Gemmel marcou um gol icônico. O equilíbrio e o controle de Diego Maradona foram demais para a Bélgica, quando a Argentina garantiu seu lugar na final em 1986. Roberto Baggio virou a defesa da Tchecoslováquia do avesso para a Itália em casa, na Copa do Mundo FIFA em 1990. E aqui vemos o garoto de 17 anos Pelé em 58 contra a Suécia com um dos gols mais fantásticos de uma final. A corrida arrasadora de Said Al-Owairan, o único gol na vitória da Arábia Saudita contra a Bélgica em 1994. Em 1998, a defesa da Argentina apareceu congelada durante o ataque do inglês Michael Owen, de apenas 18 anos. E, finalmente, em 1986, Maradona novamente com sua sublime corrida contra a Inglaterra. Com a evolução das Copas do Mundo FIFA, também evoluíram esplêndidas rivalidades entre grandes nações, produzindo jogos monumentais, como a Alemanha, ou a Alemanha Ocidental na época, contra a Itália. Houve a final de 82, imortalizada pela comemoração de Marco Tardelli na vitória da Itália por 3-1. Algo parecido veio do italiano Fábio Grosso, quando ele e Alessandro Del Piero marcaram no final da prorrogação para eliminar os anfitriões alemães, vencendo por 2-1 em 2006. Mas talvez o jogo mais famoso entre eles seja a semifinal de 1970 na Cidade do México, em uma partida mais tarde considerada o jogo do século XX. Nos primeiros 90 minutos, o jogo foi bastante normal. Roberto Bonincegna colocou a Itália na frente e parecia que aquele não seria o dia da Alemanha Ocidental. Especialmente quando o talismã Franz Beckenbauer fraturou a clavícula sem substituições restantes. Assim, ele não teve escolha a não ser continuar em campo.
Mas, com o tempo quase acabando, Karl-Heinz Schnellinger resgatou seu país. 1-1. Ao fim do segundo tempo, ninguém poderia imaginar que algo extraordinário aconteceria. Primeiro, Gerd Müller, aproveitando a oportunidade, colocou a Alemanha na frente, 2-1. Então, a Itália recebeu um presente da defesa, Tarcísio Burgnich, 2-2. E no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, Gigi Riva marcou, 3-2 Itália. O futebol continuou frenético no segundo tempo. A Alemanha Ocidental respondeu. Müller marcou. 3-3. Mas, 60 segundos mais tarde, Gianni Rivera marcou 4-3. E de forma impressionante, foi isso. 5 gols em 17 minutos. A Itália foi para a final. A Alemanha pode não ter tido uma virada histórica contra a Itália, mas teve contra a Inglaterra. A Inglaterra considera a Alemanha um grande rival no futebol, e a derrota dói. E houve uma derrota na semifinal de 1990 nos pênaltis. Depois, nas quartas de final de 1970, quando a Inglaterra ganhava por 2-0, antes da Alemanha ressuscitar e ganhar na prorrogação. 3-2. O irrefreável Müller garantiu a atordoante vitória. A vitória por 4-1 da Alemanha nas oitavas de final de 2010, na qual um gol incorretamente anulado do inglês Frank Lampard incentivou a introdução de novas tecnologias em 2014. Não foi a primeira vez que uma bola cruzar ou não a linha do gol teve impacto no resultado. 1966, a final em Londres. A Alemanha Ocidental começou com mais velocidade. Helmut Haller abriu o placar. E então, do nada, a Inglaterra empatou, 1-1. E o raciocínio rápido de Bobby Moore e de Geoff Hurst alteraram o domínio do jogo. Ambos os times tinham chance. Antes do fim do segundo tempo, a Inglaterra havia virado para 2-1 com Martin Peters. Mas com a seleção da casa ocupada com a comemoração, Wolfgang Weber da Alemanha Ocidental empatou. 2-2. Então, na prorrogação, aconteceu um dos momentos mais comentados da história das Copas do Mundo FIFA. Passou da linha ou não? Gol ou não? O bandeirinha do Azerbaijão pela União Soviética Tofik Baramov achou que a bola entrou no gol e o segundo gol de Hurst valeu. 3-2 para a Inglaterra. E nos últimos momentos, Geoff Hurst foi o único a marcar 3 gols em uma final de uma Copa do Mundo FIFA. O troféu da Inglaterra, em retrospectiva, foi uma rara vitória contra seus rivais. Agora vamos ver algumas das maiores jogadoras que já brilharam nas Copas do Mundo FIFA. Mia Hamm é indiscutivelmente a primeira estrela de verdade do futebol feminino. Uma talentosa atacante, criadora brilhante e goleadora. Ela era a jogadora mais jovem dos Estados Unidos em 1991, quando a seleção americana venceu a primeira Copa do Mundo feminina da FIFA. Em 1999, Hamm teve um papel fundamental no arrasador triunfo americano em casa. Sua quarta e última Copa do Mundo foi em 2003. Quando os Estados Unidos terminou, ela se aposentou, tendo inspirado uma geração de jovens jogadoras. A japonesa Romari Sawa detém o recorde de 6 participações em Copas do Mundo de futebol feminino. Por mais de 2 décadas, ela apoiou a transformação da seleção de seu país, de meros participantes até vencedores da competição.
Como meio-campista, ela mostrou talento para marcar gols fundamentais. Nenhum mais importante do que o na final contra os Estados Unidos em 2011, quando ela foi capitã de sua seleção no primeiro título do Japão em uma Copa do Mundo de futebol feminino da FIFA. A alemã Birgit Prinz é uma das maiores artilheiras do futebol feminino. Forte, regular e, no seu auge, imbatível. A atacante brilhou nas atuações dominantes da seleção de seu país nas Copas do Mundo FIFA em 2003 e 2007, marcando gols em 5 jogos consecutivos em 2003, um recorde quando a Alemanha ganhou o título pela primeira vez. E os gols de Prinz a levaram à glória 4 anos depois. Ela continua sendo a única jogadora a aparecer em 3 finais. Uma das mais importantes pioneiras, Michelle Akers, ajudou a tornar o futebol um dos esportes mais populares entre mulheres nos Estados Unidos. Com habilidade para o improviso e com domínio físico, ela detém o recorde de 10 gols marcados em 6 partidas na primeira Copa do Mundo FIFA de futebol feminino em 1991. Marcando os 2 gols da vitória dos Estados Unidos contra a Noruega na final, Akers fez novamente parte da seleção vencedora 8 anos depois, e suas jogadas fizeram com que a FIFA desse a ela o título compartilhado de jogadora do século ao lado da chinesa Suen. Você está jogando em uma Copa do Mundo FIFA. É seu momento de glória diante do público global. E então, você faz isto. É claro que a alegria de um gol na Copa do Mundo FIFA deve ser celebrada. A plena emoção e também a descrença. Sim, você marcou um gol. Das acrobacias às deitadinhas. As comemorações de gols evoluíram de seus humildes primórdios até, às vezes, o absurdo. E pode haver milhares de imitações, mas os originais sempre são os melhores. Podem se tornar a marca de um jogador. Continuar por 3 torneios pode ser exagero, mas é possível ser perdoado se você marcar um gol desses. E não são apenas as pessoas em campo. Nada como um selo de aprovação quando um plano dá certo. E por último, vamos lembrar que futebol é um esporte de equipe. Então, um gol precisa ser compartilhado com os amigos. A Copa das Confederações da FIFA reúne os campeões mundiais e continentais e atuais anfitriões que estão se preparando para a Copa do Mundo FIFA. Desde seu início como Copa do Rei Fahd na Arábia Saudita em 1992, a competição já testemunhou grandes seleções e jogadores ao redor do mundo. De um canto a outro, criando incontáveis momentos memoráveis. Tudo começou com 4 seleções e a Argentina levantou a primeira taça. Fernando Redondo, Diego Simeone, Cláudio Canidia e Gabriel Batistuta estavam entre os nomes na escalação da final de 1992. Uma vitória por 3-1 contra a Arábia Saudita. O Brasil também já teve sucesso no torneio. Seu primeiro título foi conquistado em 1997, quando Ronaldo e Romário formaram uma aterrorizante dupla de ataque. Na final, os dois marcaram uma goleada por 6-0 em cima da Austrália.
8 anos depois, os brasileiros ganharam pela segunda vez, quando Adriano, Ronaldinho e Kaká se combinaram de forma brilhante para derrotar a Argentina na final e os colocaram no caminho da terceira vitória consecutiva. Em 2013, o Brasil estava em casa, enfrentando a campeã mundial Espanha na final no Maracanã. Eles venceram os campeões por 3-0, com um gol do melhor jogador do torneio, Neymar, e 2 do Fred. Houve grandes histórias das seleções. 2013 testemunhou a classificação da maior zebra em um grande torneio. O gol solitário do Tahiti, marcado por Jonathan Théo, que levou a um dos momentos mais comoventes da história da Copa das Confederações da FIFA. Em 2009, na África do Sul, um dos maiores reveses ocorreu na semifinal. Os Estados Unidos chocaram a Espanha com 2-0 e acabaram com a sequência de 35 partidas sem derrotas dos europeus. Gols de Josie Altidore e Clint Dempsey, que foram o suficiente para levar os americanos à sua primeira final. Mas lá, eles não foram o bastante contra o Brasil, perdendo por 3-2. Entretanto, há nações que nunca ganharam a Copa do Mundo FIFA, mas que conquistaram a Copa das Confederações. Em 1995, a Dinamarca venceu a Argentina na final. E 4 anos depois, o anfitrião México derrotou o Brasil por 4-3 diante de mais de 100 mil pessoas no Azteca, conquistando seu único título sênior da FIFA. Mas a Copa das Confederações da FIFA também será lembrada por um dos momentos mais tristes da história do futebol internacional. Em 2003, o meio-campista camaronês Marc-Vivien Foé desmaiou em campo na semifinal e posteriormente morreu aos 28 anos. Antes da final, todos os jogadores do Camarões usaram o nome de Foé em suas camisas, e então jogadores de ambos os times homenagearam um amigo e companheiro de equipe. Nossos 10 melhores gols de falta em Copas do Mundo FIFA começam com o belga Johan Walling contra a Rússia em 2002. O inglês David Beckham marcou muitos gols de falta importantes em sua carreira, incluindo este contra a Colômbia em 1998. Ronaldinho, ao bater esta falta para o Brasil em 2002 nas quartas de final e deixar o goleiro da Inglaterra, David Seaman, atordoado. A sublime invenção sueca permitiu a Thomas Brolin seu gol nas quartas de final de 1994 no jogo contra a Romênia. O brasileiro Davi Luiz contra a Colômbia em 2014, mostrando uma forma completamente moderna de bater falta. Os brasileiros se destacam com cobranças de falta espetaculares. Este foi Dirceu em uma cobrança curva contra o Peru em 78. Sempre havia uma ameaça quando o paraguaio Francisco Arce estava em frente a uma bola parada. Aqui contra a África do Sul em 2002. O peruano Teófilo Cubillas com esta cobrança singular com o lado de fora da chuteira para marcar contra a Escócia em 78.
No jogo de abertura dos Estados Unidos, os anfitriões da Copa do Mundo FIFA de 94. Eric Winalda marcou o primeiro gol deles, empatando contra a Suíça. A cobrança de falta número 1 vai para Bernard Gengini, a 32 metros de distância, para a França contra a Áustria em 82. Tática, gestão de pessoal e motivação. Estas são muitas as áreas na qual um técnico deve se destacar para ter sucesso. Estes são alguns dos homens que levaram suas seleções à glória nas Copas do Mundo FIFA. Por 40 anos, a influência de Sepp Herberg pairou sobre o futebol da Alemanha Ocidental. Ele era comprometido com o preparo físico e com o entendimento dos adversários. Em 1954, o chefe introduziu a camaradagem e a confiança em sua destacada seleção. E na final contra a equipe de ouro da Hungria, ele mudou sua formação tradicional e colocou com sucesso o meio-campo Horst Eckel na marcação do atacante Nandor Hidekuchi. A Alemanha Ocidental conseguiu reverter 2 gols de desvantagem e ganhou por 3-2. E o efeito Herberger estava em evidência em 74, quando a Alemanha Ocidental ganhou sua segunda Copa do Mundo FIFA, liderada por seu ex-assistente Helmut Schön, que se tornou o primeiro técnico a conquistar o título europeu e mundial ao mesmo tempo. Quase 40 anos depois, essa conquista foi repetida por Vicente Del Bosque da Espanha em 2010, usando como base a influência dos jogadores do Barcelona e o sucesso da equipe de seu antecessor, Luis Aragones. Del Bosque dominou a posse de bola com seu estilo tiki-taka e levou a Espanha a seu primeiro triunfo em uma Copa do Mundo FIFA. As façanhas de Luiz Felipe Scolari em 2002 renderam a ele um lugar em nossa lista dos melhores treinadores das Copas do Mundo FIFA. O Brasil correu o risco de não se classificar para a Copa quando Felipão assumiu. Mas com um par de laterais e um arrepiante trio de ataque composto por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, seu time foi até a final e ergueu a taça. Todos os 4 triunfos brasileiros anteriores deveram alguma coisa a Mário Zagallo. 2 vezes como jogador, uma como assistente e uma como técnico principal. Zagallo era simplesmente um vencedor. Em 1970, os talentos individuais à disposição de Zagallo eram indiscutíveis. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e os demais. Questionou-se quantos números 10 poderiam jogar em uma mesma seleção. Deveriam saber que Zagallo raramente errava. Vittorio Pozzo levou a Itália a 2 triunfos consecutivos em 34 e 38. O método tático de Pozzo era inovador. Baseado na escola do Danúbio da década de 20, poderia ser considerado uma formação 2-3-2-3, que permitia que os italianos dominassem o meio-campo. Seu melhor momento ocorreu em 38, quando a Itália se tornou a primeira seleção a vencer fora de casa. Bilardo, Menotti, 2 homens, 2 escolas de pensamento, 2 títulos de Copa do Mundo FIFA para a Argentina. César Luiz Menotti se concentrava na estética do jogo. E em 78 ele levou a Argentina à vitória com um jogo agressivo de futebol de ataque. Carlos Bilardo exigia um comprometimento espantoso para ganhar a qualquer custo e trouxe para a Argentina seu segundo título mundial em 1986. Cautela e ataque. A diferença entre os dois pode parecer preto e branco, mas a seleção de Menotti não tinha problemas com o contato físico e mantinha uma sólida defesa. O título de 78 experimentou mais desafio, pois foi jogado sob grande pressão, sob os olhares da junta militar argentina. Enquanto Menotti evitou a tentação de convocar o garoto de 17 anos Diego Maradona, Bilardo se aproveitou dele em seu auge, adaptando a formação 4-4-2 no meio do caminho durante a Copa de 86 para dar ao seu camisa 10 mais liberdade, criando um lado ainda mais reverenciado do que os campeões mundiais de seu conterrâneo Menotti. Em 2006, como assistente de Jürgen Klinsmann, e em 2010 como treinador principal,
Joaquim Low demonstrou comprometimento com o futebol ofensivo. Low continuamente melhorou sua seleção e sua formação 4-2-3-1. No Brasil, em 2014, foi recompensado quando o gol vencedor da prorrogação de Mário Götze levou a Alemanha à sua 4ª Copa do Mundo FIFA. Vitório Pozzo é o único treinador que venceu 2 vezes a Copa do Mundo FIFA, em 1934 e em 1938, com a Itália. Uma pessoa foi técnico em 6 Copas do Mundo FIFA. Entre 82 e 2010, Carlos Alberto Parreira comandou 5 seleções. O único outro técnico a treinar 5 países no torneio é Bora Milutinovic. O sérvio também detém o recorde indesejável de maior número de derrotas como treinador, 9. 16 é o maior número de vitórias de um treinador, Helmut Schön. Ele também é dono do recorde de 25 jogos. 11 vitórias consecutivas é o recorde mantido por Luiz Felipe Scolari, como técnico do Brasil, em 2002 e de Portugal em 2006. E por fim, apenas 2 pessoas ganharam a Copa do Mundo FIFA como jogador e técnico. O brasileiro Mário Zagallo e pela Alemanha Ocidental, Franz Beckenbauer. Começando em 1977 como um campeonato mundial para jovens com menos de 19 anos, a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA é um evento bienal que oferece uma grande experiência para as estrelas de amanhã. Em 1979, um jovem Diego Maradona deu ao mundo uma amostra de seu brilhantismo quando inspirou a Argentina à vitória na 2ª Copa do Mundo de Jovens da FIFA, disputada no Japão. Sob o comando do treinador campeão da Copa do Mundo César Luiz Menotti, a Argentina derrotou a União Soviética por 3-1 na final. E eles continuaram com esta formidável tradição com mais 5 títulos. Juan Román Riquelme, Javier Saviola, Sérgio Agüero e Lionel Messi. Todos participantes das Copas do Mundo FIFA que ajudaram suas respectivas gerações de jovens a conquistar a glória. O único outro time que se aproxima do sucesso da Argentina neste nível é o grande rival Brasil. Depois de algumas vitórias nos anos 80, eles também triunfaram em 93, 2003 e 2011, quando Oscar marcou 3 gols na final. O Sub-20 viu títulos conquistados por nações que nunca ganharam a Copa do Mundo FIFA. Em 2009, Gana se tornou a primeira seleção africana campeã do torneio. Em 2015, a Sérvia se consagrou vitoriosa, derrotando o Brasil na final, 28 anos depois que a Iugoslávia também venceu o torneio pela única vez. Na competição de 91, Rui Costa e Luís Figo surgiram como ícones nacionais quando Portugal conquistou o título pela 2ª vez consecutiva, enfrentando novamente o Brasil na final. Em 1991 também foi um ano notável pelo aparecimento da Seleção Unificada das Coreias, uma ocorrência única em uma competição da FIFA. Eles foram eliminados nas quartas de final. E ilustres jogadores com grandes futuros continuam surgindo. Não há dúvidas de que a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA ajuda a moldar estrelas do futuro.
Uma das rivalidades mais intensas do futebol é entre a Alemanha Ocidental e Holanda. Eles se enfrentaram pela primeira vez na Copa do Mundo FIFA em 1974 em Munique. A arte holandesa, batizada de futebol total, contra a Alemanha Ocidental, considerada pragmática, mas também talentosa. O começo da partida foi fascinante. Johan Cruyff, da Holanda, foi derrubado por Uli Hoeneß. E Johan Neeskens marcou o gol de pênalti. O primeiro toque da Alemanha Ocidental na bola foi para tirá-la do fundo da rede. Mas a seleção anfitriã mostrou determinação. Primeiro, Paul Breitner de pênalti. E então, Miller mostrou grande equilíbrio e marcou 2-1. Os favoritos holandeses cercaram um gol do adversário no segundo tempo. Mas poderia ter sido pior para os holandeses se esse gol da Alemanha Ocidental não tivesse sido anulado e esse pênalti tivesse sido dado. No fim, foi ruim o suficiente. 2-1 para a Alemanha Ocidental. Como chamam na Holanda, a mãe de todas as derrotas. O destino os colocou frente a frente na fase de grupos 4 anos depois. Desta vez, a Alemanha Ocidental saiu na frente com Rüdiger Abramczyk. Harry Ham empatou magnificamente. Novamente, os holandeses pareciam estar no controle. Mas a Alemanha Ocidental foi quem marcou. 2-1 com Dieter Miller. A Holanda acertou a trave e o travessão antes de, finalmente, Van de Kerkhoff empatar. A próxima partida entre eles, em 1990, é lembrada pelos cartões vermelhos tomados por Frank Rijkaard, da Holanda, e Ruud Vuller, da Alemanha Ocidental. O holandês cuspiu 2 vezes no rival. A Alemanha Ocidental venceu por 2-1 com gols de Klinsmann e Andreas Brehme. Os holandeses continuam esperando por sua primeira vitória contra os alemães em uma Copa do Mundo FIFA. Na história da Copa do Mundo FIFA, as rivalidades alemãs atravessam os oceanos. Eles jogaram contra a Argentina 7 vezes, um recorde. Na final de 86, no México, José Luiz Brown colocou a Argentina na frente no primeiro tempo. (2-0) no segundo tempo, quando os alemães ocidentais foram pegos por um contra-ataque. Jorge Valdano completou. Mas os europeus lutaram no fim. Primeiro, Karl-Heinz Rummenigge fez 2-1 aos 29 minutos do segundo tempo. 8 minutos depois, o outro escanteio da esquerda e Vuller marcou 2-2. O jogo se tornou frenético e após 3 minutos, Diego Maradona fez um grande impacto na partida. Uma bola cruzada para Jorge Burruchaga. Fim do jogo, 3-2. O capitão Maradona consolidou sua grandeza. Em 1990, a Argentina e a Alemanha Ocidental chegaram à final novamente. Pedro Monzón, da Argentina, se tornou o primeiro jogador a ser expulso de uma final de Copa do Mundo FIFA. Seu companheiro de seleção, Gustavo Desotti, logo se tornou o segundo. Entre as duas, o único gol. Um pênalti para a Alemanha Ocidental, convertido por Brehme. Nas quartas de final de 2006, a seleção argentina, uma das favoritas ao título, empatou em 1-1 com os anfitriões, os alemães. E então perdeu na disputa em pênaltis. Uma confusão após a partida levou o influente meio-campista Thorsten Frings a ser suspenso da semifinal, onde a Alemanha perdeu para a Itália.
4 anos depois, outro capítulo entre Argentina e Alemanha na montanha-russa da carreira de Maradona. Ele era o técnico do seu país nas quartas de final, quando a Alemanha goleou a Argentina por 4-0. Eles se encontraram na terceira final em 2014. E Mário Götze fez o papel de garoto de ouro na prorrogação. 1-0, confirmando o domínio histórico alemão sobre a Argentina nas Copas do Mundo FIFA. Na história das Copas do Mundo FIFA, as seleções consideradas menores também tiveram seus dias de glória. Podem não ter levantado a taça, mas chegaram perto, ficando entre os 4 melhores ou mais, para serem então derrotadas. A Iugoslávia chegou 2 vezes à semifinal, primeiro em 1930 e depois em 1962, quando derrotaram os campeões do momento, o Uruguai e a Alemanha Ocidental, antes de perder para a Tchecoslováquia. Na final de 1962, a Tchecoslováquia saiu na frente com o jogador europeu do ano, Josef Masopust, mas o Brasil virou e ganhou por 3-1. A Tchecoslováquia ganhava por 1-0 dos anfitriões, a Itália, na final da Copa de 34. Mas uma virada italiana com 2 gols mudou o jogo. 2 vezes finalista, a Tchecoslováquia foi 2 vezes vice. Em 58, os anfitriões suecos, com Gunnar Gren, chegaram até a final. Lá, contra o Brasil, eles saíram na frente. Mas acabaram perdendo por 5-2. Na segunda melhor participação sueca foi em 1994, uma seleção que incluía Thomas Brolin jogando uma emocionante partida de quartas de final contra a Romênia. 2-2 no fim da prorrogação. O goleiro Thomas Ravelli foi o herói da Suécia. Mas o Brasil e seu atacante goleador Romário os eliminaram na semifinal. A Polônia, por 2 vezes, ficou a 1 vitória da final. Em 1974, Grzegorz Lato os levou às semifinais, onde só precisavam ganhar da Alemanha Ocidental, mas foram parados no meio do caminho por Gerd Müller. Em 82, Zbigniew Boniek fez seu nome com um golaço contra a Bélgica na segunda rodada. Mas com Boniek suspenso, Paolo Rossi e a Itália acabaram com sua aventura na semifinal. Portugal também chegou perto da final 2 vezes. Em 2006, Luís Figo e um jovem Cristiano Ronaldo chegaram invictos aos últimos 4, onde foram derrotados por pênalti de Zinedine Zidane para a França. 40 anos antes, em 1966, Portugal e Eusébio marcaram 14 gols em seu caminho até a mesma fase, apenas para serem destruídos por Bobby Charlton da Inglaterra. Para alguns países, uma chegada à semifinal representa seu melhor resultado. Como a União Soviética, também em 66, que foi derrotada pela Alemanha Ocidental. Em 86, a Bélgica surpreendeu chegando à única semifinal de sua história, na qual os campeões argentinos e Diego Maradona encerraram sua jornada. Em 94, a Bulgária de Hristo Stoichkov memoravelmente derrotou a Argentina para chegar à fase de mata-mata e a Alemanha nas quartas de final, apenas para serem parados pela Itália de Roberto Baggio nas semifinais. Em 1998, foi a vez de uma recém-independente Croácia, incentivada pelos gols do atacante Davor Šuker. O triunfo por 3-0 nas quartas de final em cima da Alemanha foi uma vitória particularmente deliciosa. Mas os croatas foram eliminados na semifinal pelo zagueiro Lilian Thuram, o surpreendente herói de 2 gols para a França. Em 2002, ninguém esperava que a Turquia chegasse aos 4 melhores. Mas eles fizeram exatamente isso antes do Brasil e de Ronaldo os impedirem de chegar à final.
E finalmente, conquistando seu próprio país como nunca antes, a Coreia do Sul em 2002. Eles derrotaram sensacionalmente a Itália e a Espanha na fase de mata-mata. Antes da Alemanha acabar com um conto de fadas. A segunda parte das melhores jogadoras entre as estrelas das Copas do Mundo de Futebol Feminino da FIFA começa com a norueguesa Hege Riise. Uma meio-campista com uma magnífica visão de gol. Ela chegou à final em 1991, mas perdeu para os Estados Unidos. A Noruega chegou novamente à final em 1995 e desta vez triunfou. Riise marcou o primeiro gol contra a Alemanha e recebeu a bola de ouro como melhor jogadora do torneio. Aliadas às suas finalizações, havia sua visão e inteligência excepcional que ajudaram a ditar o jogo da Noruega por mais de uma década, antes de se aposentar como jogadora com o maior salário em seu país. Su Wen, a primeira jogadora feminina premiada como melhor jogadora do ano da Ásia, foi a melhor jogadora da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA de 1990, marcando 7 gols com a China, chegando à final. Uma hábil finalizadora com ambos os pés e excelente em bolas altas, a determinada atacante foi convidada para 4 Copas do Mundo de Futebol Feminino da FIFA. Posteriormente, ela foi agraciada com o prêmio compartilhado de melhor jogadora do século XX da FIFA, junto com Michelle Walkers. Abby Wambach foi uma atacante abençoada com talento para bolas altas e finalizações clínicas. Em 2003, seus 3 gols ajudaram a levar os Estados Unidos ao 3º lugar da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA. 4 anos depois, elas ficaram em 3º novamente, com Wambach marcando 6 gols. Em 2011, sua famosa cabeceada no final da prorrogação manteve as esperanças americanas vivas nas quartas de final contra o Brasil. E então, na final, ela marcou novamente, mas outra vez não levou a taça. Entretanto, em 2015, ela marcou uma vez e finalmente ganhou uma Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, se aposentando como maior artilheira internacional do futebol feminino. Marta. 5 vezes melhor jogadora do mundo e uma atleta com habilidade e estilo incomparáveis. A atacante marcou 3 vezes na sua primeira Copa do Mundo FIFA, mas foi em 2007 que consolidou sua reputação. Com Marta, a artilheira e melhor jogadora do torneio, o Brasil chocou os Estados Unidos com uma vitória por 4-0 na semifinal. Marta nunca ergueu a taça, mas ao fim de mais 2 Copas do Mundo FIFA, marcou incríveis 15 gols em 17 jogos, o que a torna a maior artilheira da história do torneio. Um tópico polêmico. O que constitui um voleio? Para nossos 10 melhores, levantamentos do chão estão banidos e a bola não pode quicar. Ou os ataques não cumprem os parâmetros, o que nos deixa com os seguintes. Em 58, Ivor Alchert, do país de Gales, acertou um contra a Hungria para a raiva do goleiro Gyula Grosics. A técnica de voleio não pôde ser muito melhor do que isto, com o ponta-direita da Turquia, Kuku Kandoniadis, contra a Coreia do Sul em 54. Outro expoente brilhante da arte do voleio foi o uruguaio Diego Forlán. Aqui está ele contra o Senegal em 2002. Em 1982, o Brasil marcou uma série de gols espetaculares. Nenhum mais bonito do que o de Zico contra a Nova Zelândia.
O primeiro dos nossos 3 melhores jogadores da lista, chamados Rodrigues. Dário, do Uruguai, após um inteligente levantamento de bola contra a Dinamarca em 2002. Maxi Rodrigues, da Argentina, com um poderoso ataque na prorrogação que atordoou o México em 2006. O voleio de Hans Frank em 78 contra a Alemanha Ocidental, quando a Áustria memoravelmente derrotou seus vizinhos pela primeira vez em 47 anos. O voleio acrobático de Manuel Negrete contra a Bulgária para o México em casa, no Estádio Azteca, em 1986. Ao ficar para trás contra a Holanda em 2014, a resposta de Tim Cahill para a Austrália foi imediata e poderosa. E nosso vencedor é o gol do torneio na Copa de 2014, marcado pelo vencedor da chuteira de ouro, James Rodrigues, para a Colômbia contra o Uruguai. Na última linha de defesa, o homem solitário. Alguns dizem que é preciso ser louco para ser goleiro, mas um excelente jogador entre as traves pode fazer toda a diferença. Dino Zoff era um líder quieto. Sua postura, preparação e habilidade para comandar seus zagueiros o tornaram um dos maiores goleiros por uma década. Antes de sua primeira Copa do Mundo FIFA, em 1974, Zoff tinha batido o recorde de 12 jogos internacionais sem tomar gol. Sua sequência foi notoriamente encerrada por Emmanuel Senon, do Haiti. E a Itália foi eliminada na fase de grupos. Zoff teve poucas chances para mostrar o que poderia fazer. 4 anos depois, a Itália terminou em quarto. E Zoff foi impressionante, mantendo o placar em branco contra a Argentina, Alemanha Ocidental e Áustria. Mas é pela Copa do Mundo de 1982 que ele é mais lembrado. Na famosa vitória da Itália sobre o Brasil por 3-2, ele realizou defesas cruciais nos minutos finais. Ele então não tomou gols na semifinal, antes de aos 40 anos, Zoff liderar seu time em uma vitória sobre a Alemanha Ocidental na final. Com uma personalidade diferente, mas igualmente impressionante, Oliver Kahn é o único goleiro que já recebeu a bola de ouro como melhor jogador de uma Copa do Mundo FIFA. Isso aconteceu quando ele ajudou a Alemanha a chegar na final em 2002. Poucos esperavam muito da Alemanha naquele torneio, mas as atuações de Kahn eram extraordinárias. Os 3 jogos por 1-0 consecutivos na fase eliminatória testemunharam uma sequência de defesas, em particular contra os Estados Unidos e Coreia do Sul. A Alemanha perdeu a final para o Brasil e Kahn foi culpado pelo primeiro gol, mas eles não teriam chegado àquele estágio sem ele. Lev Yashin redefiniu o que se espera de um goleiro e continua sendo o único que recebeu a Ballon d'Or. Yashin foi um dos primeiros a regularmente sair da meta e exercer controle sobre sua área e além. Vestido todo de preto, sua primeira Copa do Mundo FIFA foi na Suécia em 58. E ele era o número 1 da União Soviética em 62 e 66, quando a União Soviética terminou em quarto, o melhor resultado dela em Copas do Mundo FIFA. Em termos de goleiro-artilheiro, Manuel Neuer, da Alemanha, é um dos melhores exemplos. Sua habilidade com os pés, excelente reflexo e rápidas rebatidas o tornaram um dos goleiros mais completos da era moderna.
Em 2010, Neuer fez sua estreia nas Copas do Mundo FIFA, ajudando a Alemanha a terminar em terceiro, tomando apenas 3 gols. Em 2014, ele estava firmemente estabelecido como um dos melhores do mundo. Gols tomados eram poucos e distantes. Na final contra a Argentina, ele conseguiu manter seu placar em branco, ganhando sua primeira Copa do Mundo FIFA e recebendo a luva de ouro como melhor goleiro. O jogador mais bem pago da Itália, Gianluigi Buffon, esteve em 4 Copas do Mundo FIFA como primeiro goleiro da Itália. Abençoado com grande estatura e muito atlético, a habilidade de espalmar de Buffon não se compara a de nenhum outro. 3 de 4 das Copas do Mundo de Buffon não acabaram bem para a Itália, embora a culpa não possa ser considerada dele. Na verdade, ele teve um papel integral na manutenção da tradição da força defensiva de sua nação. Em 2006, Buffon realmente conquistou seu lugar no panteão dos maiores goleiros. Com seu placar zerado em 5 jogos, ele tomou apenas 2, um gol contra e um de pênalti. Na final contra a França, ele evitou um gol crucial de Zidane na prorrogação, quando a Itália conseguiu ganhar a Copa do Mundo FIFA pela primeira vez em 24 anos. E para terminar esta edição das disputas de pênaltis, boas para seus heróis, impiedosas com os que caem. É um grande teatro para os neutros, mas pura agonia para os envolvidos. O primeiro jogo de uma Copa do Mundo